Questão 16 na tela diz o seguinte: a reincidência, guardem bem isso aqui, reincidência, já não é a primeira vez não, da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, cujo prazo máximo é de, olha, nós temos dois motivos que levam à suspensão: o acúmulo de pontos, então vamos lá, pontos, ou então infração mandatória, né? O acúmulo de pontos, se acontecer da primeira vez, a suspensão vai ser de 6 a 12 meses. Se acontecer a reincidência, vai ser de 8 a 24 meses. Então, aqui nós já temos a resposta, né? A reincidência, no caso de acúmulo de pontos, o prazo é de 8 a 24. Está querendo saber que o prazo máximo, então vai ser 24. Qual é a resposta? Está aqui, letra C. Mas só para a gente terminar a explicação aqui, ó, quando for por infração mandatória, aquela que não depende de acúmulo de pontos, só a infração já dá suspensão. O prazo mínimo vai ser de 2 meses e o máximo de 8. Isso da primeira vez. Se for reincidência, aí vai ser de 8 a 18. É muito importante vocês aprenderem a montar essa tabelinha aqui, nem que seja mentalmente. Tem que aprender a montar essa tabelinha. Suspensão por pontos, 6 a 12 meses. É suspensão por infração mandatória, 2 a 8 meses. Aí se for reincidência, aí já aumenta, né? Aí 12 a 8 a 24 quando for por pontos, ou 8 a 18 quando for mandatória. Tem que decorar, guarda um tempinho, arranja um jeito aí, façam revisões e revisões, mas decorem isso aqui, porque se perguntar na sua prova prazo de suspensão, você já sabe. Então a resposta aí, 24 meses, certinho, confirmada para nós. Questão 17. Dirigir com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com, por incrível que pareça, falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança é uma infração leve. É uma infração leve, por incrível que pareça. Está lá no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Pode procurar lá se você quiser. Isso vai dar advertência escrita pelo diretor do Detran? Não. Não existe aqui advertência escrita, seria advertência por escrito. E não tem que ser necessariamente o diretor do Detran, não. Quem vai fazer isso é o dirigente máximo do órgão que estiver cuidando do processo ali para aplicar a punição. Essa aqui está fora. Alternativa B, advertência oral, que é aquela verbal, só falada? Não, nem existe essa punição aqui prevista no Código de Trânsito. Multa e apreensão da CNH? Não existe apreensão de CNH, existe recolhimento da CNH. Então aqui está fora e aqui está fora. E a última, letra D, tem que ser ela, né, que é a que sobrou, é uma multa. É uma multa leve, eu já disse, né? Ela vai registrar aí 3 pontos no prontuário do condutor e coisa que não vai perguntar na sua prova é o valor. Se perguntar, você já sabe, é 88,38, se eu não me engano, o valor da multa leve hoje. Pode ser que daqui a algum tempo, você esteja assistindo esse vídeo, o valor já tenha sido atualizado. Questão 18. O veículo que, sem autorização, transitar com suas dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos na sinalização, está sujeito a quê, hein? Bom, ele está com excesso de dimensões, né? Dimensões superiores aos limites estabelecidos. Vamos analisar as alternativas para ver se a gente consegue eliminar alguma coisa. Olha, apreensão de veículo, nem existe mais apreensão. Essa aqui ficou fácil, né? Apreensão da CNH, não existe, nunca existiu a apreensão da CNH, existe o recolhimento, então está fora. Me restou aqui agora saber se vai dar remoção do veículo ou retenção e multa. Olha, se existe uma infração, tem que existir ali a multa. Então a multa sempre será aplicada. Aqui não falou nada que seria só medida administrativa, falou não, ó, o veículo que sem autorização transitar com suas dimensões ou cargas superiores ao limite estabelecido na legislação está sujeito a quê? Ele está sujeito à multa, a multa sempre vai acontecer, e nesse caso o que nos sobrou foi a retenção, né? Então se você tinha dúvida se era remoção e retenção, você vai ficar com essa aqui, por quê? Porque a multa ela sempre será aplicada em caso de cometimento de infração. Questão 19. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente, ele será punido com quê? Aí lembra daquele lance que eu falei, ó, a multa sempre aplica, né? Todas têm multa? Não, essa aqui não tem multa, então tá fora. Aqui tem multa, aqui tem multa, aqui tem multa. Pode ser uma das três.
Veja, ele ultrapassou em local não permitido, não adequado. Que vai dar multa, eu já sei. Mas vai reter o veículo? Não. A retenção para quê? A retenção ela acontece quando precisa sanar uma irregularidade. Qual que era a irregularidade? A ultrapassagem. Certamente, o agente de trânsito já fez a abordagem, esse veículo já não está mais ultrapassando, né? Ele já está encostado ali, recebendo ali a autuação dele. Então, não há necessidade de retenção para regularizar uma coisa que já foi sanada. Então, aqui está fora, retenção não aplica. Remoção, então, seria? Não, de forma alguma. Para que vai remover esse veículo para o pátio? Já não tem mais uma irregularidade. Tira essa medida administrativa daqui. Sobrou, então, o quê? Alternativa D para a gente. Questão 20. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, ele será punido com quem? A multa sempre vai acontecer. Aqui está dizendo multa apenas. O apenas é o quê? Um CB, casca de banana. Então, já eliminei. Aqui está dizendo apenas retenção do veículo. Reter é manter o veículo no local. Pô, se ele está estacionado onde não pode, eu vou manter esse veículo no local? A retenção que não cabe está fora. Sobrou o que para a gente? Sobrou a multa com a remoção do veículo, que é retirar o veículo de onde está e levar para o pátio. E sobrou a multa com o recolhimento do documento de registro do veículo. Não, esse caso aqui é muito raro de acontecer. Se fosse pelo menos um recolhimento do CRLV, talvez a gente precisasse até analisar. Mas aqui nem análise cabe, só caso raro. Não é um estacionamento irregular que vai dar recolhimento de certificado de registro de veículo, não. Então, aqui está fora. Vocês já aprenderam também, né, lá no curso, que eu disse que o estacionamento ele sempre vai resultar em remoção. Só tem um tipo de estacionamento que não dá remoção. Qual que é? É o da contramão. Nós já vimos isso, já confirmamos inclusive. Aqui não é contramão, né? Falou viaduto, pontes e túneis. Não é contramão, então vai dar remoção sim. Essa é a alternativa a ser marcada. Questão 21. Marcelo e Bárbara passaram na prova de direção veicular no dia 19 de novembro de 2009. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, ou seja, um mês e um dia depois, né, eles foram flagrados avançando o sinal vermelho do semáforo, enquanto se cumprimentavam. Então, quer dizer, cada um estava no seu veículo. Coisa interessante, né? Passaram no mesmo dia, aí se encontraram no trânsito, foram cumprimentar um ao outro, não viram o semáforo, avançaram o sinal. O que aconteceu com eles, além de terem que pagar a devida multa? Cara, aqui diz que eles passaram no exame de direção veicular. Vamos considerar aqui que seja a primeira habilitação deles, né? Vamos considerar aqui que não é uma adição de categoria, primeira habilitação. Então vejamos, 19 de novembro de 2009, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, ou seja, 30 dias, né? 31 dias depois, eles ainda estavam na habilitação provisória. Estavam na provisória. Avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima, 7 pontos. E a gente sabe que não pode cometer infração gravíssima com habilitação provisória. Então vamos ver. A alternativa A diz que a CNH foi suspensa e tiveram que frequentar curso de reciclagem. Não é, porque aqui eles não tinham CNH, eles tinham provisória. A alternativa B diz que a permissão para dirigir foi suspensa e que tiveram que frequentar curso de reciclagem. Não vai dar suspensão. Diz que a permissão para dirigir foi cassada, cancelada. Eles tiveram que reiniciar todo o processo de habilitação. Certamente essa aqui é a resposta. E a letra D diz que a CNH foi suspensa e tiveram que reiniciar todo o processo de habilitação. Bom, ainda que fosse, né, se foi suspensa, para que vai reiniciar o processo de habilitação? Não faz sentido. Mas não é CNH não, aqui é provisória, PPD. Foi um mês após eles terem se habilitado, né? Estavam dentro do prazo de 12 meses aí, não podiam ter cometido infração gravíssima, cometeram, então perderam a habilitação deles. A PPD foi cancelada, eles tiveram que reiniciar todo o processo para poder tirar outra habilitação. Alternativa C, confirmando para você. Bora lá, então, questão 22, o recurso em segunda instância. Nós estamos falando aqui de recurso administrativo, né? Ele já recorreu a Jari, né? E a Jari julgou lá e não acatou o recurso desse condutor, que permaneceu com a multa lá, persistiu com a multa. Então ele vai recorrer em segunda instância. O recurso em segunda instância de decisão da Jari, porque a Jari já decidiu, você está recorrendo dessa decisão, por penalidade imposta por órgão executivo de trânsito estadual, seja Polícia Militar ou agente de trânsito, né?
será remetido a quem, hein? Olha, se essa punição tivesse sido imposta pela PRF, pelo DENIT ou pela ANTT, que são órgãos federais, a resposta seria outra. Mas como aqui está falando, órgão executivo de trânsito estadual, ou então poderia ser municipal ou distrital, que é o caso do Distrito Federal, né? Tudo que fugiu desses três aqui, que esses três aqui são federais, tudo que fugiu desses três, o recurso em segunda instância vai caber a quem, hein? Vai caber ao Conselho Estadual de Trânsito. Então vamos ver a resposta? Está lá confirmada para nós. Questão 23. Dirigir com a CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo sofrerá com punição e terá a medida administrativa. Então quer dizer, aqui vai ter a penalidade e a medida administrativa. Apenas a multa, o apenas é um CB. Então aqui está fora. É casca de banana. Multa 2 vezes e retenção do veículo. Olha, categoria diferente, ela é uma multa 2 vezes. Se não tivesse habilitação nenhuma, que é o sem possuir, aí seria 3 vezes. Mas a categoria diferente é 2 vezes. Então pode ser essa a resposta. Ah, mas eu tenho dúvida se vai dar retenção do veículo. Então deixa ela em aberto por enquanto, já sabe que pode ser essa. A advertência por escrito não vai mesmo. Porque a advertência por escrito só se aplica em infrações leves ou médias. Isso aqui é gravíssimo com fator agravante, então aqui está fora. E a apreensão do veículo já nem existe mais, né? A apreensão do veículo já era. Então aqui também está fora. Tinha dúvida? Pronto, agora já não tem mais. Sobrou para a gente a letra B mesmo. Caiu no colo aí, ó. Tá vendo como é que é a análise de questões de infrações, crimes, penalidades, medidas administrativas? Tem que ter frieza e tem que exercitar muito. Vai assistindo aqui as videoaulas de correção de questões, e nas videoaulas eu vou ensinando você a usar esses macetinhos, essas receitinhas, essas dicas, ok? Não precisa de ficar decorando esse monte de infrações, até porque se você tentar, dificilmente você vai dar conta. Vamos lá para a questão 24. O condutor que for penalizado por transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, poxa, ele estava além da máxima em mais de 50%. Ele terá registrado no seu prontuário quantos pontos, hein? Bom, eu já sei que a velocidade superior à máxima em mais de 50% é uma gravíssima vezes 3. Então ela vai pegar o valor da multa e vai multiplicar por 3. A pontuação não multiplica. Então qual que é a infração? Ela é gravíssima, porque se tem fator agravante, ela tem que ser gravíssima. E qual que é a pontuação da gravíssima? 7 pontos. Opa, achei a resposta. Está aqui na letra A. Não, não é essa a resposta. Eu vou explicar para você por quê. Tem gente que vai errar essa questão pensando assim, se a gravíssima vezes 3, então multiplica os 7 pontos por 3 dá 21. Aí já erra de cara, porque esse fator agravante, esse fator multiplicador, só incide sobre o valor, e nós já aprendemos isso. Sobre a pontuação, não. Então, Ronaldo, vai registrar os 7 pontos, que é o correspondente à infração gravíssima. Não, eu vou explicar por quê. Porque essa infração aqui, ela dá suspensão do direito de dirigir. É a chamada infração mandatória. Ela não depende de acumular 20 pontos. Só essa infração já dá suspensão direta. E aí você pensa comigo. Qual que é a finalidade de somar pontos no prontuário do condutor? Cometeu infração, registra tantos pontos lá. Cometeu outra infração, registra mais tantos pontos. Qual que é a finalidade disso? É controlar o limite de pontos. Qual que é o limite? 19. Até 19 ele não tem o direito de suspenso. Se chegar a 20, aí tem que abrir um processo administrativo para suspender, não é verdade? Só que essa infração aqui, ela independe dessa somatória. Só a infração já dá suspensão. Então não vai registrar nenhuma pontuação no prontuário dele. Não faz sentido registrar pontuação lá, contabilizar pontuação lá, porque só a infração, independentemente da somatória dos pontos, já dá suspensão. Tá? Essa você não sabia, né? Essa eu não tinha ensinado no curso, né? Pois é, então fique sabendo agora. Toda vez que for uma infração mandatória, quando eu falo mandatória, o pessoal às vezes estranha, porque não tem isso na legislação. Isso é um dito popular, é uma forma popularizada da gente se referir a essa infração. Infração mandatória são aquelas que por si só
já levam à suspensão do direito de dirigir. Não depende de somatório de pontuação, tá bom? Só para facilitar, evitar de eu ter que ficar explicando isso trem tudo. A gente fala infração mandatória. Toda vez que acontecer infração mandatória, não registra nenhum ponto no prontuário do condutor. Você é instrutor. Quer saber onde está escrito isso? Qual o fundamento para isso? Resolução 723 do CONTRAN. Confere lá. Então está aqui a alternativa C, nenhum ponto será registrado. Questão 25. A responsabilidade pelas infrações referentes a atos praticados na direção de veículo cabe, aí vem aquela regrinha, né? A infração ela pode ser do proprietário quando está relacionada à regularidade do veículo. E pode ser do condutor quando relacionada a atos praticados na direção do veículo. Então, nesse caso aqui, atos praticados na direção do veículo não é o proprietário. Ao proprietário do veículo e ao condutor, em alguns casos até sim, mas não são todos, né? Porque pode acontecer aqui a responsabilidade solidária. Então, a letra B está fora aqui. Aos pais ou responsáveis do condutor? Não. Ao condutor? Essa é a resposta. Ao condutor, atos praticados na direção do veículo, letra D, confirmada aí para você. Questão 26. Ser flagrado dirigindo com a velocidade superior a 50% do permitido acarretará ao condutor as seguintes penalidades indicadas no CTB. Penalidades, tá? Ele vai ter uma multa, né? Multa gravíssima vezes 3. Ele vai ter também a suspensão do direito de dirigir. Nós já vimos isso. Advertência por escrito, não. Alternativa B, multa e suspensão do direito de dirigir. Bom, vai dar multa, faltou explicar que é vezes 3, né? Então não é somente a multa, não. Suspensão, multa vezes 3 e suspensão do direito de dirigir. Exatamente é o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Letra D é a resposta. Isso aqui é o tipo de questão que envolve assim, aquela questão da decoreba, né? O candidato tem que decorar o conteúdo. Bom, vou ter que decorar todas as infrações e quais são as penalidades? Não, mas essas mais comuns assim, até que não é difícil, né? Avanço sinal é gravíssima, deixar de usar o cinto é grave, essa velocidade máxima em mais de 50% é gravíssima vezes 3, e ela é fácil da gente guardar, porque a gente já faz aquela atividadezinha de aprender a calcular lá os 20%, entre 20% e 50% ou mais de 50%, que vai de média, grave e gravíssima vezes 3 com suspensão, então dá para ir relacionando. Essas mais comuns assim não dá para esquecer não, tá? Mas querer decorar tudo também é besteira, você não vai conseguir, claro. Questão 27. Segurar ou manusear celular enquanto dirige é uma infração de natureza o quê? Tá aí, outra de decoreba. Né? A infração do celular tem dois tipos aqui. Tem o dirigir enquanto usa, ali, né? Fazer o uso do celular enquanto dirige. Se você não está segurando, não está manuseando, é uma infração média. Por exemplo, colocou o celular no Viva Voz ali em cima do banco, né? E está ali conversando pelo Viva Voz, lá em cima do banco, não está pondo a mão nele não. E dirigindo, isso é infração média. Agora, se você segurar, manusear o celular, aí é infração gravíssima, tá? Então a resposta está aqui. Gravíssima porque ele estava segurando ou manuseando. Questão 28 agora na tela para gente. Sobre a aplicação das penalidades, verifique qual das alternativas abaixo é incorreta. Tome cuidado com esse incorreto, hein, gente? Senão a gente acaba marcando a correta. Esquece que a questão está pedindo a incorreta, né? Alternativa A. Serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador ou ao transportador. Sim, são esses 4 personagens. 1, 2, 3 e 4. As penalidades podem ser impostas a qualquer um deles. Então essa aqui é certa, né? É correta, e eu estou procurando a errada. Essa aqui é verdadeira. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo máximo de 15 dias para apresentá-lo. Eu sei que está errado, porque os prazos do processo administrativo, eles todos ficam em torno de 30 dias. Só tem um que não é 30 dias, que é aquele onde o órgão de trânsito tem o prazo para aplicar a penalidade. Está até aqui embaixo, olha, não sendo apresentada defesa prévia, a penalidade deverá ser aplicada em no máximo 180 dias, a contar da data do cometimento da infração. Essa aqui é verdadeira. É a única que foge dos 30, ela é 180. O resto tudo é 30, tá, gente? Então caiu 15, você já sabe que está errado. É 30, com certeza essa aqui é a incorreta,
vai ser a resposta. Vou deixar marcadinho aqui. A de baixo nós já analisamos, sabemos que são sim 180 dias para aplicação da penalidade. E a alternativa D diz que a penalidade de multa poderá ser transformada em advertência por escrito. Pode sim, quando a infração for leve ou média, né? E esse condutor não tiver nenhuma outra infração no prontuário dele. Então pode sim, ela pode. Tem algumas condições, mas pode. Então essa aqui também é verdadeira. A única incorreta aqui é a letra B, que deu 15 dias só de prazo, sendo que na verdade é 30. Vamos ver aí? Está aí confirmado, letra B a resposta. Questão 28. Sobre a aplicação das penalidades, verifique qual das alternativas abaixo é incorreta. Serão impostas ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador. Sim, existem esses 4 personagens. Condutor, proprietário, embarcador e transportador, nós aprendemos isso logo lá no iniciozinho desse módulo de infrações. Então aqui é verdade, a questão está procurando a incorreta. Vamos ver se a letra B então é incorreta. Olha, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 30 dias para apresentá-lo? Não. Todo o processo administrativo ele tem esse prazo de 30 dias como referência, com exceção do apresentar o infrator. Apresentar o infrator e a defesa prévia são 15 dias o prazo. Tá? Então essa aqui é incorreta. Vamos ver as demais? Alternativa C. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 15 dias para apresentá-lo. Bom, aqui apareceu a mesma alternativa anterior, porém com o prazo corrigido. De cara, isso aqui é a chamada alternativa confrontante. Uma confronta a outra. Se uma confronta a outra, uma está certa, a outra é errada. Não tem como as duas estarem certas ou as duas estarem erradas. Confere? Então essa aqui, ela é verdadeira. E a última, a penalidade de multa poderá ser transformada em advertências por escrito? Pode, quando a infração for leve ou média e o infrator não for reincidente naquela infração nos últimos 12 meses. Então, isso aqui também é verdade confirmada. A única incorreta que nós achamos aqui é a alternativa B. Questão 29. Dirigir um veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, olha, há mais de 30 dias, né? Que se fosse com até 30 dias, nem infração era. Isso aqui é uma infração o quê, hein? Decoreba, não tem jeito. Ela é uma infração gravíssima com multa e retenção? Bom, se é infração, dá multa. Beleza. Vai dar remoção do veículo? Não vejo necessidade, não. O problema aqui está na habilitação. O máximo que poderia dar aqui é uma retenção, né? O veículo está retido até se arranjar alguém habilitado para retirar. Remoção aqui não. Então, alternativa A, fora. Infração grave com multa, tudo bem, a multa sempre dá. Com retenção do veículo, bom, eu sei que a retenção, nesse caso aqui, aplica. Retém o veículo até arranjar alguém habilitado. Mas será que é uma infração grave? Não sei, tenho dúvida. Vamos continuar analisando então. Vamos na alternativa C. Ela é uma infração gravíssima com recolhimento da CNH? Opa, vai dar recolhimento da CNH sim. Porque esse documento está vencido, ele já não tem mais valor. Recolhe a CNH. E dá retenção do veículo? Sim, dá retenção também. O veículo fica retido até arranjar alguém habilitado para retirar o veículo. Então, certamente, entre C e B, eu fico aqui com C, não tenho dúvida, porque essas duas medidas administrativas são aplicáveis nesse caso. Ou seria que a gravíssima com multa somente? Somente é o quê? CB, casca de banana. Se é casca de banana, tem 90% de chance de estar falsa. E nesse caso, ela é falsa. Alternativa C, confirmada aí a resposta para a gente. Questão 30. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada? Claro, né? A preferência, depois vocês vão aprender isso lá na matéria de regras de norma de circulação, que preferência é uma norma que só se aplica quando a interseção não é sinalizada. Você tem sinalização, não tem que definir preferência, é só obedecer a sinalização, confere? Então aqui quem elaborou a questão foi redundante, né? Lembrando que essas questões são copiadas dos bancos de questões dos Detrans do Brasil afora aí. Mas vamos lá. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada é infração o quê? Ela é uma infração gravíssima, que expõe diretamente ali a segurança de terceiros, tá? Não deu a preferência, é uma interseção, houve a colisão ali, né? Bateu, um veículo bateu no outro, assim que o pessoal fala.
Então o risco é grande, lesão, dano material ou até um óbito aí, a depender do caso. Se for uma motocicleta, por exemplo, né? Então, infração gravíssima, alternativa A. Bom, finalizamos então a parte de questões comentadas do módulo de infrações e crimes de trânsito. Vocês viram que é um módulo da matéria um pouquinho mais difícil, já começa a assustar, mas não se assustem. Voltem os vídeos, assistam as aulas novamente, façam mais exercícios, que no final você vai entender, ó, tranquilinho. Até porque essa questão aí não tem sido, esse módulo, esse conteúdo não tem sido tão cobrado em prova, não. É umas 3 questões por aí, quando cai, né? De 30 aí que da prova de vocês, umas 3 sobre esse conteúdo, tá bom? Então, ó, revisem a matéria, façam mais exercícios disso aí e cheguem lá preparados. Caiu, tenho certeza que vai tirar de letra. Abraço, até o próximo módulo aí.